Eu desejo a você saúde, paz e bem. Hoje, 3 de abril de 2021, nós temos o privilégio, a alegria de viver o Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, né? E ele apresenta o dia de hoje, para nós católicos, uma característica particular e única: o silêncio. O silêncio contemplativo junto do sepulcro de Cristo. Este é o dia do grande silêncio, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Outra característica é a do vazio através do altar descoberto. O sacrário vazio, ícones e imagens escondidos, nenhuma vela acesa, não há sino. De forma pedagógica, a experiência do vazio exterior e interior faz-nos compreender que é a pessoa de Jesus que dá vida e preenche tudo. Um outro elemento fundamental nesse dia é a descida de Jesus à mansão dos mortos. Cristo morto, a sua pessoa divina desceu à morada dos mortos e abriu aos justos que o tinham precedido na morte as portas do céu. Que lindo isso, não é? Quanta misericórdia! Sábado de silêncio para nós e Jesus simplesmente não ficou adormecido espiritualmente. Desceu à mansão dos mortos e abriu as portas do céu a quem o antecedeu, segundo aquilo que disse ao bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A descida de Cristo ao reino dos mortos exprime também as dimensões da sua vitória. É o cumprimento até a plenitude do anúncio à salvação. A obra redentora, ela se estende a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, porque todos aqueles que se salvaram se tornaram participantes da redenção. Essa descida foi o ponto de partida para a ressurreição e poderíamos dizer até a glória da ascensão. Aquele que desceu é também aquele que subiu. No Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, a igreja permanece junto do sepulcro, em que descansa o esposo, mas ela já encontra-se em paz. O repouso de Cristo é o repouso do sábado, que prepara para a obra da recriação. Cristo nos precede. Por isso a igreja acredita na ressurreição que se segue ao sono da morte. A vitória de Cristo é a vitória dos cristãos. Tal como na Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, como você queira chamar, é um dia de deserto, de silêncio e de despojamento. É dito alitúrgico, isto é, sem celebração da Eucaristia ou de outros sacramentos. Neste dia, a igreja abstém-se absolutamente do santo sacrifício da missa. É realmente o papel de Maria Santíssima e das santas mulheres que velaram aquele sepulcro, que estiveram ali, que foram visitar o sepulcro e que
tiveram tanta abnegação junto ao sepulcro. E um elemento muito importante para nós católicos neste dia, que é dia de vigília, que é dia de silêncio, e a partir da meia-noite os sinos entoam, as imagens e os elementos que compõem o altar já estão ali, festivos. Um dos elementos muito importantes no dia de hoje, na celebração de hoje, de vigília pascal, é o Círio Pascal. O Círio Pascal, eu vou deixar a figura, para quem ainda não conhece, acredito que a maioria dos católicos conhece o Círio Pascal, né? E o Círio Pascal, ele é um elemento, um símbolo, é o símbolo mais destacado do tempo pascal, o mais destacado. Ele vai ser usado não somente na vigília, ele tem muitas atribuições e isso faz dele algo que realmente complementa e todo o seu significado fortalece a nossa fé. Por isso que é tão linda a Igreja Católica, porque ela tem toda essa gama de elementos que não são objetos de adoração. Elas são fortalecedores de tudo aquilo que, quando a gente se compromete a conhecer na Igreja Católica, nos dá subsídios, nos dá elementos fundamentais para que fortaleçamos a nossa fé e digamos realmente como é bom estar aqui, como é bom pertencer a isso, né? Então, o Círio Pascal, ele tem 8 elementos que são muito importantes nele. É uma vela, só que é uma vela que ela não é tão comum como as outras velas que a gente encontra, né? O Círio Pascal, ele tem uma cruz. Se você olhar bem, todo Círio Pascal, ele vai ter uma cruz, a figura de uma cruz, que é o caminho que deve ser tomado como Cristo para chegar ao Pai. Ela vai ter alguns cravos. Se você observar bem o Círio Pascal, se você tiver a oportunidade de observar o Círio Pascal, mesmo que você não possa ir à vigília, observe nas redes católicas. Eles sempre dão um close especial a este símbolo católico, Círio Pascal. E você vai ver lá os cravos. São 5 grãos de incenso. São 5 grãos de incenso que simbolizam as 5 chagas de Jesus. Então, nós temos a cruz. Sem ela não chegamos a Deus, porque Cristo tomou para si uma cruz pesadíssima. Então, tomando nossa cruz, chegamos a Deus também. E temos a figura da cruz, temos os 5 cravos, que são incenso, são como incenso, e eles representam as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos os símbolos alfa e ômega, que indicam a Páscoa de Cristo no início e o fim do tempo da eternidade. Então, o alfa e o ômega também compõem como figuras do Círio Pascal. E indicam isso. A Páscoa de Jesus, ela é o início e o fim do tempo e da eternidade. A abertura para nós da eternidade. Nós vemos também o Cordeiro. Vemos a figura plena de um Cordeiro, que é o próprio Cristo representado ali. E temos, ao acender o Círio Pascal, a luz, o fogo e a chama, que representam Cristo ressuscitado, a verdadeira luz que dissipa as trevas. Significa a fé que todos nós recebemos e compartilhamos.
No nosso batismo, aquela velinha, ela é acesa pelo Círio Pascal. A chama do Círio Pascal ilumina aquelas velas. Então, justamente para nos mostrar a fé que recebemos e compartilhamos. O fogo, ao iluminar o Círio Pascal, temos a presença do fogo que dá chama e que dá luz, mas que representa a ressurreição do homem que abandona o pecado e nasce para uma nova vida. Então, ainda complementando o 8º elemento do Círio Pascal, que usamos no Sábado Santo, Sábado de Aleluia, nas nossas vigílias, temos o ano. O ano atual representa Deus no presente e como mestre e senhor de toda a eternidade. Então você sempre vai ver o ano também, ali naquele círio. Então, quão linda é a nossa igreja, quantos significados, quanto nos fortalece sabermos que vivemos esta fé. Não adoramos um Deus morto, como alguns até dizem, mas vivemos cada etapa, desde a sua prisão, desde a sua condenação, flagelação, via crucis e também sua descida à mansão dos mortos, que não foi algo simplesmente porque tinha que acontecer. Não foi algo apenas para um descanso. E sim, ao descer além de nos render, nos redimir do pecado, abriu as portas do paraíso também para os adormecidos antes dele, mas que já tinham a fé no Salvador. Então, eu queria deixar hoje a minha contribuição aqui para você. E principalmente para os meus catequizandos de crisma, né? Quando a gente vai se crismar, a gente está dando um sim realmente a esta fé que nossos pais ensinaram, a esta fé que nos levou à primeira Eucaristia e que nós selamos nos entregando ao Espírito Santo. Então, o bom católico, ele conhece um pouco da sua fé, né? E o que eu puder fazer, mesmo com as minhas limitações, eu sou uma simples leiga, né? Mas alguém que deseja ajudar você, sempre que for possível. Ser o Simão Cirineu, sempre que houver possibilidade. Então, eu desejo a você hoje um sábado santo, um sábado de aleluia, pode até haver o silêncio, mas que esse silêncio seja contemplativo, de dizermos: a morte não venceu e a morte nunca vai vencer. Mesmo diante de um cenário caótico que presenciamos, de tantas partidas, mas essas partidas, elas não significam um sono eterno de inércia. É a verdadeira Páscoa, o caminho de todos nós. Isso não é uma consolação, pois perder pessoas como tantas famílias estão perdendo, e muitas vezes mais de um membro da família, isto não é um consolo, mas isto é uma breve orientação de que a vida não acaba aqui e de que esta descida de Jesus à mansão dos mortos e ressuscitando nos dá o direito de haver um dia o reencontro. Jesus disse que preparou várias moradas na casa do Pai. Nós temos que rezar e lutar tanto para que nós tenhamos uma linda morada junto do Pai um dia, como as pessoas que estão partindo também alcancem esta linda morada.
É nesta fé que temos que ser alicerçados. Mesmo vivendo num ambiente onde só vemos notícias ruins, Jesus sempre será a nossa fortaleza. Sempre será o caminho, a verdade e a vida, sobretudo. Então, que esse sábado santo, que esse sábado de aleluia, ele seja reflexivo, contemplativo e de esperança, de quem está partindo, não está partindo para ficar à deriva, pois temos um Pai que nos ama e que haverá de nos presentear com a coroa da salvação, conforme as nossas obras. Então, que Jesus abençoe o seu dia, Maria Santíssima abençoe o seu dia. Viva o seu sábado santo da melhor forma que você puder. E na certeza de que a morte não tem vitória. Nós sofremos apenas o momento da partida, pois nós não somos preparados, principalmente nós ocidentais, para a morte. Nós não somos. Mas nós temos que enxergá-la como algo que não foi vencido. Ela é apenas o salário do nosso pecado. Mas que nós temos a recompensa, a possibilidade de estarmos no paraíso com Jesus, assim como Dimas, o bom ladrão. Então, viva o seu sábado santo da melhor forma possível. Eu desejo a você saúde, paz e bem, tanto os meus catequizandos de Crisma, como todos os inscritos no canal do YouTube Uma Catequista que Ama. Que Deus lhe abençoe, saúde, paz e bem. Até o próximo vídeo.